Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos nessa manhã. Amém. Irmãos, vamos, por gentileza, abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Filemon. Epístola de Paulo a Filemon, fica depois de Timóteo, Tito e antes de Hebreus. Nós vamos dar continuidade e encerrar as nossas meditações nesta epístola. Nós temos já 2 domingos meditado nesta porção da palavra de Deus e hoje, com a graça de Deus, nós iremos terminar essa pequena carta. Filemon, capítulo 1, porque a carta só tem um capítulo. Nós vamos ler do versículo 19 ao 25. Filemon, do versículo 19 ao 25. Todos encontraram? Eu farei a leitura, como de costume, e os irmãos acompanhem atentamente o que a palavra do nosso Deus, inspirada, inerrante, tem a nos dizer. Filemon, do 19 ao 25, diz assim: Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, preparas-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, em concordância, ó Pai, com a oração que já foi feita, nós queremos rogar ao Senhor mais uma vez a tua graça, ó Deus, a tua bênção para esse momento de meditação na tua palavra. Ó Pai, que o Senhor possa nos aquietar. Ó Deus, que o nosso coração esteja aberto, Senhor, não ao que alguém tenha a dizer, o que algum homem tenha a dizer, mas ao que a tua palavra, Senhor, nos diz de forma poderosa aos nossos corações. Ó Deus, trabalha em nós, Pai, por intermédio da tua palavra, pois somente a tua palavra, Senhor, pode nos moldar e nos tornar cada vez mais parecidos com o teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor possa nos conduzir nesse momento, ó Pai, para que tudo, Pai, seja para a tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, Pedro uma vez perguntou para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar um irmão que tivesse ofendido ele ou pecado contra ele. Pedro perguntou para Jesus se 7 vezes já estava bom, se 7 vezes já era o suficiente. E Jesus respondeu a Pedro, irmãos, dizendo que não 7 vezes, mas que Pedro e todos os outros deveriam perdoar as ofensas dos seus irmãos 70 vezes 7. É claro que isso vai chegar a um número, mas, irmãos, o que Jesus está fazendo aqui com essa resposta é mostrando a Pedro que não há limites no que diz respeito a perdoar os nossos irmãos quando eles nos ofendem. E aproveitando essa pergunta, aproveitando esse momento, Jesus conta uma parábola àqueles que estavam ao seu redor ali, lhe acompanhando na sua peregrinação. Jesus conta, irmãos, depois daquela resposta que deu a Pedro, a parábola do credor incompassivo. É aquela história famosa da Bíblia de um homem que foi perdoado de uma grande dívida pelo seu senhor, mas logo depois ele não perdoou a dívida de um conservo seu, um companheiro de trabalho seu que também lhe devia. Veja, ele foi perdoado de uma grande dívida, mas não perdoou uma dívida muito menor. E o seu senhor, aquele que perdoou aquele homem, quando soube disso, quando soube que ele não perdoou o seu devedor, assim como ele mesmo foi perdoado, ele ficou irado contra aquele credor incompassivo e lançou ele na prisão para ser torturado até que a sua dívida fosse quitada. Irmãos, a forma como Jesus aplica essa parábola é interessante e talvez até assustadora, porque Jesus diz, irmãos, que da mesma forma como aquele senhor fez com o credor incompassivo, o nosso Pai Celestial fará conosco. Aqueles que não perdoam seus irmãos também não serão perdoados pelo Pai Celestial. Irmãos, essa parábola de Mateus 23 a 35
fala a respeito de perdão. Aliás, todo esse capítulo 18 fala sobre perdão. E ele destaca, irmãos, a expectativa que nós criamos na nossa mente de que aqueles que foram perdoados devem necessariamente se tornarem perdoadores. Aqueles que recebem perdão devem dar perdão também aos outros. Aqueles que são tratados com misericórdia por causa dos seus pecados, apesar dos seus pecados, devem tratar com bondade e misericórdia também aqueles que o ofendem. Jesus foi claro aqui nessa parábola, irmãos, da mesma forma que ele foi claro quando ensinou os discípulos a oração dominical. Dentre vários pedidos, Jesus disse: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. E depois ele acrescenta: porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, versículo 12, 14 e 15. Veja, irmãos, é comum nós criarmos a expectativa de que aqueles que foram perdoados também irão perdoar os outros. E é exatamente, irmãos, esta expectativa que o apóstolo Paulo aqui cria em relação a toda essa situação entre Filemon e Onésimo. Veja, irmãos, assim como Filemon foi perdoado dos seus pecados, assim como ele foi tratado com misericórdia por Deus, o que Paulo está querendo dele é que ele trate Onésimo da mesma forma. Onésimo roubou Filemon, fugiu dele, foi um escravo mau, um mau funcionário, mas Filemon deveria perdoá-lo, porque Filemon também foi perdoado por Deus. Ele deveria tratar Onésimo com a mesma graça, com a mesma misericórdia com a qual ele foi tratado. Paulo está esperando que Filemon não seja um credor incompassivo. É claro que Onésimo devia a Filemon pela lei civil. É claro que a sua situação era passível de punição, de castigo e talvez até a morte. Mas Filemon, como um cristão, como alguém que foi transformado pela graça, ele poderia até requerer os seus bens, mas ele deveria perdoar e aceitar o seu irmão em Cristo de volta. E Paulo faz isso, irmãos, apelando para a conversão de Filemon. Veja, na semana passada Paulo apelou para a conversão de Onésimo. Ele disse a Filemon assim: Filemon, aceita Onésimo de volta, porque agora ele é crente. Ele fugiu de você, ele te roubou, mas agora ele ouviu o evangelho, ele creu, ele nasceu de novo. Eu mesmo o gerei entre algemas, aceita ele de volta. Só que agora Paulo não apela para a conversão de Onésimo. Paulo apela para a conversão do próprio Filemon. E Paulo sabia do que ele estava falando, porque Paulo era como se fosse uma espécie de pai na fé, um pai espiritual de Filemon, pois foi por meio do seu ministério, irmãos, que Filemon conheceu a Cristo. E de uma forma pastoral, de uma forma amorosa, com todo o tato, Paulo lembra a Filemon do perdão que ele também recebeu de Deus. Irmãos, Paulo relembra a Filemon de que ele também foi perdoado de uma dívida que inclusive era uma dívida muito maior do que a dívida que Onésimo tinha para com ele. Onésimo, irmãos, era devedor a Filemon por causa de perdas materiais, enquanto que Filemon devia muito mais por causa de um ganho eterno. Ele ganhou a vida eterna de Deus. É impossível comparar as duas dívidas, como naquela parábola do servo incompassivo, irmãos, que não quis perdoar a dívida de um homem que lhe devia apenas 100 denários, enquanto ele mesmo foi perdoado de uma dívida de 10.000 talentos. Veja, irmãos, sendo perdoado por pecados passíveis de condenação, sendo perdoado de pecados que o levaria para o inferno, Filemon poderia muito bem, irmãos, perdoar Onésimo por aqueles pecados que ele cometeu que eram passíveis de punição pela lei civil daquela época. Essa era a esperança de Paulo. Paulo esperava que Filemon recebesse Onésimo. Aliás, irmãos, todo esse texto que nós lemos, do 19 ao 25, trazem as expectativas de Paulo, várias delas, e nós podemos dividi-la em 3 partes para a nossa meditação. A primeira expectativa de Paulo, irmãos, é que Filemon recebesse Onésimo e fizesse ainda mais do que Paulo estava pedindo. Não apenas perdoasse, mas libertasse ele da escravidão. Recebesse ele não mais como um escravo, mas como um irmão caríssimo, como diz o versículo 16. A segunda expectativa de Paulo, irmãos, era poder sair da prisão. Lembremos, Paulo escreveu esta epístola, como outras, como Filipenses, por exemplo, quando ele estava preso em Roma. E a sua expectativa era sair dali e poder visitar Filemon e os irmãos daquela igreja. Versículo 22 nos mostra isso. E a terceira e última expectativa de Paulo, irmãos, é que ele queria que Filemon pudesse ver como o evangelho é capaz de unir pessoas diferentes, de diferentes situações, de diferentes contextos, todas num único corpo. Ele faz isso aí na saudação
aí nos últimos versículos, versículos 23 a 25. Pois bem, irmãos, na semana retrasada, nós meditamos a respeito do caráter de Filemão, um homem que estava preocupado com o bem-estar da igreja. Na semana passada, nós vimos a intercessão de Paulo em favor de Onésimo. Paulo pedindo a Filemão, rogando a ele que ele fosse misericordioso com Onésimo. E aqui, irmãos, nós vemos as expectativas de Paulo, a esperança de Paulo de que tudo aquilo que ele pediu se cumpriria e que muitas outras bênçãos também aconteceria, como a libertação de Onésimo, como a visita aos irmãos e como uma atitude correta da parte de Filemão diante daquela situação. Pois bem, irmãos, em primeiro lugar, Paulo esperava que Filemão perdoasse Onésimo. Peço que os irmãos leiam, por favor, os versículos 19 a 21. Veja, irmãos, é interessante que Paulo, ele já havia se identificado na carta, como em outras cartas em que ele já começa assinando a carta, dizendo que é ele, Paulo, o prisioneiro, o apóstolo, escolhido para escrever aquela carta. Mas, irmãos, veja que Paulo faz isso novamente aqui no versículo 17. Paulo assina a carta mais uma vez, irmãos, no versículo 19, aliás. Ele diz: eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Essas palavras do apóstolo, irmãos, são como uma garantia a Filemão. É uma espécie de certidão de dívida, uma nota promissória. Porque lembra, irmãos, no versículo 18 Paulo diz: olha, se Onésimo te deve alguma coisa, se ele te causou algum dano, coloca tudo na minha conta, eu vou pagar. E aqui, irmãos, ele assina, ele diz: eu me comprometo, eu assino essa nota promissória em favor de Onésimo. Eu faço um pacto, uma aliança com você, Filemão, de pagar todas as dívidas de Onésimo. A oferta aqui, irmãos, é solene. Paulo está fazendo uma declaração solene aqui. E Paulo chegou, irmãos, veja como Paulo chegou a amar Onésimo, a ponto de tão intensamente se identificar com a sua situação. Veja, irmãos, Paulo já havia intercedido em favor de Onésimo. Paulo já havia pedido a Filemão que o perdoasse. Mas ele se compromete ainda mais, não apenas intercedendo por ele, mas também com os custos do seu retorno. Irmãos, isso é impressionante, porque Paulo não era alguém rico. A gente poderia olhar para esse texto e dizer: não, mas se Paulo tivesse muito dinheiro, tudo bem, seria fácil pagar a dívida de Onésimo. Mas, irmãos, Paulo era um cara pobre. Muitas vezes havia momentos em que ele trabalhava com as próprias mãos para suprir as suas necessidades. Algumas igrejas ajudavam o apóstolo Paulo. E veja, irmãos, talvez Paulo nem soubesse o quanto Onésimo devia a Filemão. Ele diz: se porventura ele te deve alguma coisa, põe na minha conta, eu vou pagar. Veja, irmãos, o quanto Paulo amou Onésimo e se comprometeu e se identificou com a sua situação. E, irmãos, Paulo vai fazer um lembrete importante a Filemão em seguida. Olha o que ele diz: eu pagarei, para não te alegar que tu me deves até a ti mesmo. Veja, irmãos, em outras palavras, o que Paulo está dizendo a Filemão é o seguinte: Filemão, eu vou te pagar a dívida de Onésimo. Onésimo não vai te dever nada. Sabe por que eu estou fazendo isso, Filemão? Para não precisar te lembrar, para não precisar te dizer, Filemão, que na verdade quem me deve é você, Filemão. É você quem me deve, e eu não estou falando de dinheiro. Você me deve a sua própria vida. João Calvino parafraseou esse texto dizendo: tu não poderias negar-me nada, até mesmo se eu te pedisse a tua própria vida. Veja, irmãos, por que Paulo diz isso? Por que Paulo diz a Filemão: olha, Filemão, quem me deve é você, e eu estou te pedindo em favor de Onésimo para não ter que jogar isso na sua cara, entre aspas. Veja, irmãos, Paulo está falando isso, irmãos, porque a conversão de Filemão se deve a Paulo. Paulo foi o instrumento pelo qual Filemão veio a crer em Cristo, talvez de forma direta, talvez de forma indireta, das duas uma. Ou Filemão se converteu diretamente ouvindo a mensagem de Paulo, talvez quando Paulo esteve em Éfeso, pregando lá em Atos 19, versículo 10, ou indiretamente. Nós sabemos que essa igreja em Colossos foi plantada por Epáfras, e Epáfras foi convertido através do ministério de Paulo, e foi ele quem foi lá levar o evangelho e plantar aquela igreja. Então, de certa forma,
Filemão devia a sua conversão a Paulo. E Paulo, de uma forma até com um certo senso de humor, ele lembra isso a Filemão. Pode parecer, irmãos, talvez que Paulo estivesse passando na cara de Filemão aqui a sua conversão. Como se ele estivesse se gabando de ter sido um instrumento pelo qual Deus salvou a Filemão. Mas não é isso não, irmãos. Paulo ele faz esse lembrete de forma amorosa, de forma pastoral. A forma como ele trata Filemão aqui, irmãos, é parecida com a forma como ele trata no versículo 7, por exemplo, chamando de irmão. Veja o versículo 20, ele diz, sim, irmão. Veja, uma palavra de afeto, de comunhão, de irmandade. Lembremos, irmãos, Paulo e Filemão eram companheiros. Paulo e Filemão eram companheiros e Paulo diz que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. E talvez essa seja a parte mais admirável do versículo 20, irmãos. Ele diz, reanima-me o coração em Cristo. Perceba, irmãos, como Paulo fez de tudo para se identificar com a situação de Onésimo. A ponto dele dizer, olha, se você receber Onésimo de volta, se você perdoar o que ele te fez, se você libertá-lo da escravidão, essa é uma bênção que você estará fazendo a mim, Filemão. Veja, Paulo diz que o cuidado que Filemão demonstrasse para com Onésimo seria repercutido nele, seria refletido nele. Veja, irmãos, aqui Paulo está imitando Jesus novamente. Não foi Jesus quem disse? Tudo quanto vocês fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, até mesmo o menor deles, vocês fizeram a mim. Mateus 25, versículo 40. Mas é no próximo versículo, irmãos, no versículo 21, que Paulo revela de fato a sua expectativa. Paulo tinha total esperança de que Filemão obedeceria aquilo que ele pediu. E faria ainda mais. Porque, irmãos, Paulo estava convicto de que aquilo que ele estava pedindo não era a sua opinião, não era apenas um desejo seu, era aquilo que o próprio Evangelho exige dos crentes. É mais do que concordar com o conselho de Paulo ou atender o seu pedido, irmãos. É o Evangelho de Cristo que exige de nós que nós tratemos com bondade e com graça os outros, porque nós também fomos tratados com graça. Estes versículos preciosos, irmãos, narram uma história que pode muito bem acontecer nos dias atuais. Essa história de Filemão, Paulo e Onésimo podem acontecer nas nossas igrejas, facilmente. E talvez você e eu ocupemos algum papel, devemos prestar um papel parecido com um desses homens aqui. Talvez você tenha que agir como Paulo. Já pensou? Em ter que ver alguém numa situação difícil e você ir lá e advogar a causa dele. Talvez você já tenha feito isso. Talvez um dia Deus te coloque numa situação como essa, e você tem que comprar a briga de um irmão seu e defendê-lo, como Paulo fez aqui. Talvez, irmãos, você caia na situação de Onésimo, por ter cometido um pecado contra algum irmão, e ter que ir humildemente pedir perdão a ele, se reconciliar com ele, buscar reaver aquela comunhão que foi perdida por causa de algum pecado. E talvez, irmãos, talvez em algum momento nós tenhamos que prestar o mesmo papel que Filemão teve que prestar aqui nessa história. Talvez você tenha que perdoar alguém que te fez algo muito terrível, algo que talvez você possa achar que é imperdoável, que não tem volta. Veja, essa foi a situação de Filemão e ele teve que receber o seu irmão de volta. Seja qual for, irmãos, a nossa posição, seja qual for o papel que nós devemos exercer, nós devemos sempre agir de maneira a refletir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A segunda expectativa de Paulo, irmãos, além de saber que Filemão obedeceria o seu pedido, era ser liberto da prisão e poder visitar a Filemão. Olha o que ele diz no versículo 22. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Veja, irmãos, na carta aos Filipenses, carta essa que foi escrita no mesmo contexto em que Paulo escreveu a Filemão, quando ele estava preso em Roma, Paulo, irmãos, fala que havia uma possibilidade dele morrer ali na prisão, ser decapitado, se tornar um mártir. E ele diz que ele tinha esse desejo de partir e estar com Cristo. Ele diz que seria incomparavelmente melhor, mas ao mesmo tempo, irmãos, ele sabia que havia a necessidade dele continuar na carne por mais um tempo, permanecer entre os irmãos por mais um tempo. Ele estava certo, irmãos, de que a sua permanência entre os irmãos seria para o progresso e a alegria deles na fé. Veja, irmãos, Paulo aqui tem essa mesma
expectativa. Ele sabia que poderia morrer, mas o seu desejo era ser liberto da prisão e poder ir lá ver os irmãos. Veja, irmãos, Paulo orava por Filemão, agradecia por ele, versículo 4 mostra isso. Ele sempre se lembrava dele nas orações. Paulo orava pelos colossenses e eles também oravam por Paulo, é o que diz o versículo 22 aí no finalzinho, enquanto Paulo estava preso. Por isso Paulo diz a Filemão: prepara-me pousada, me prepare um quarto, pois eu espero que por vossas orações vos serei restituído. Veja, irmãos, que Paulo fala no plural aqui. Ele diz vossas, vos. Esses pronomes, irmãos, no plural indicam que Paulo pretendia que esta carta fosse lida em público para toda a igreja, perante toda a comunidade cristã que se reunia na casa de Filemão. Veja, embora seja uma carta direta, endereçada a uma única pessoa, uma carta pessoal, Paulo se refere aqui a todos os crentes. Paulo foi intencional aqui, irmãos. Paulo queria que todos os crentes testemunhassem a decisão de Filemão, se ele de fato ia atender o pedido de Paulo, se ele realmente ia perdoar Onésimo. Um comentarista chamado Ralph Martin, ele diz, irmãos, que talvez Paulo quis aplicar uma pressão aqui em Filemão, uma pressão congregacional e moral em Filemão, a fim de conduzi-lo a exercer o amor e o dever cristão. Toda a igreja estaria de prova se Filemão agiu da forma correta ou não. Embora Paulo tivesse, irmão, uma expectativa de ser solto e visitar os irmãos, ele sabia que essa bênção só poderia vir pelas mãos de Deus. Somente a vontade de Deus permitiria que Filemão pudesse receber a visita de Paulo. Por isso que ele fala na forma passiva. Ele diz: vos serei restituído. Somente Deus poderia libertá-lo. Afinal de contas, irmãos, apesar de Paulo estar preso em Roma, ele não estava sob custódia dos romanos em última análise. Lembremos do que diz o versículo 1. Paulo era um prisioneiro de Roma? Paulo era um prisioneiro daqueles soldados, pura e simplesmente? Não. Em última análise, Paulo era prisioneiro de Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus poderia tirá-lo dali. Da mesma forma, irmãos, que Paulo disse a Filemão: olha, Filemão, Onésimo foi afastado de você por providência de Deus, a fim de que você recebesse ele de volta como irmão para sempre. Ele diz isso no versículo 15. Ele acreditava que a sua soltura dependia dessa mesma providência. Paulo nos ensina, irmãos, a alinhar as nossas expectativas à vontade soberana de Deus. Paulo esperava, tinha essa esperança, desejava sair dali, mas sabia que somente Deus poderia libertá-lo. E ele mostra aqui também, irmãos, o poder da oração. Paulo diz que seria restituído, se Deus quisesse, através da oração dos irmãos. Veja a atitude que nós devemos imitar. Nós não sabemos se Paulo saiu da prisão, o texto não diz. Não sabemos, irmãos, se ele conseguiu fazer uso desse quarto, dessa pousada preparada por Filemão. Mas o que mais importa aqui, irmãos, não é isso. O que mais importa é que Paulo estava injetando ânimo em Filemão, injetando ânimo nos cristãos colossenses. E este mesmo ânimo, esta mesma expectativa, esta mesma submissão à soberania de Deus deve alcançar nos nossos corações, irmãos. Amém? Paulo demonstra essas expectativas de que Filemão o obedecesse, de que ele saísse dali e pudesse visitar os crentes na casa de Filemão. E por último, ele espera mostrar a Filemão que o Evangelho une pessoas diferentes. Olha o que diz os 3 últimos versículos. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. A forma, irmãos, como Paulo termina essa epístola é genial, é intencional. Paulo poderia se despedir de Filemão como em outras cartas, de forma genérica, de forma geral, e dizer assim: Filemão, saudações, e os irmãos que estão aqui comigo também te mandam saudações, que a graça de Deus esteja com você, amém. Mas não, irmãos, Paulo cita nominalmente cada um dos cooperadores que estão com ele ali na prisão. E ao citar, irmãos, nome por nome, Paulo demonstra a Filemão como o Evangelho é poderoso para unir pessoas de culturas diferentes, de posições sociais diferentes, de ocupações e situações, contextos totalmente diferentes. Esse é o poder do Evangelho, irmãos. Esse é o poder do Evangelho, de unir pessoas diferentes. Dentre os eleitos de Deus, nós temos pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. No céu, na nova criação, quando nós adentraremos
adentrarmos na vida eterna, nós também habitaremos, irmãos, com povos de várias culturas, várias línguas, várias pessoas diferentes de nós. Pessoas imperfeitas, pessoas que falharam, pessoas que em determinados momentos aqui nessa vida pecaram contra os irmãos, mas que apesar de tudo isso, irmãos, são unidas por esse vínculo que é criado pelo Espírito de Deus. Paulo cita aqui pessoas assim, pessoas imperfeitas, pessoas, irmãos, que falharam também, pessoas que fracassaram, mas pessoas que estavam ali unidas com ele neste mesmo trabalho. Pense, irmãos, em como isso foi lido por Filemão. Pense em como isso foi lido pelaquela congregação. Como eles foram impactados ao ver Filemão sendo motivado a receber Onésimo de volta em sua casa. Para nós entendermos isso, irmãos, vale a pena fazermos um resumo breve de cada um desses personagens que Paulo cita. Paulo cita Epáfras, o homem que havia plantado aquela igreja, que foi ali pregar aos seus concidadãos em Colossos, iniciou aquela igreja ali. Isso está escrito em Colossenses 1:7, 4:12 e 13. Era um judeu, um homem que foi crescido em Jerusalém. Paulo também cita, irmãos, João Marcos, o mesmo que escreveu o Evangelho. Um homem que havia conhecido os líderes da igreja ali em seus primórdios. E um homem, irmãos, que fracassou em um determinado momento. Paulo se desentendeu com ele em um determinado momento. Ele desistiu de acompanhar Paulo e Barnabé naquela primeira viagem missionária. Isso está lá em Atos 13. Mas depois, irmãos, ele provou ser um ministro fiel, alguém útil ao Evangelho. Paulo vai dizer isso em 2 Timóteo 4:11. Ele mostrou a sua utilidade, inclusive escrevendo o Evangelho. Paulo cita Aristarco, um macedônio, provavelmente se converteu durante o ministério de Paulo ali, na prisão. Ele acompanhou Paulo em várias viagens, foi preso junto com Paulo, estava ali com ele enquanto ele escreveu essa epístola. E Paulo cita, irmãos, Demas e Lucas, homens que não eram judeus, gentios. Demas estava com Paulo quando ele escreveu essa epístola, e Paulo vai dizer que mais tarde ele abandonou Paulo. 2 Timóteo 4:10. E Lucas, irmãos, era um médico amado, ao contrário de Demas, foi companheiro constante de Paulo e escreveu também o Evangelho de Lucas e a sua continuação, Atos dos Apóstolos. Veja, irmãos, a igreja em Colossos pode não ter conhecido nenhum desses irmãos, talvez não conheceram mesmo. Paulo, no entanto, irmãos, alinha o seu trabalho, o seu ministério ao lado desses irmãos. Eles não eram rivais, eles eram cooperadores, colaboradores. Juntamente com Paulo, irmãos, enviam saudação a Filemão e a todos aqueles irmãos, ensinando essa grande lição de unidade para a igreja de Cristo. Paulo desafiou a Filemão, irmãos, a fazer algo que ia contra os costumes e hábitos sociais de todo o mundo romano naquela época. E este, irmãos, para terminar, é precisamente o mesmo desafio que nós enfrentamos hoje. Para o mundo lá fora, irmãos, o que Paulo está pedindo a Filemão aqui é um sinal de fraqueza. Muitos poderiam dizer, não, aquele ladrão deveria ser punido, deveria morrer, ele deveria pagar a sua dívida, isso não poderia ficar assim, ele deveria sofrer para ficar de exemplo para os outros escravos que pensassem porventura em fazer isso. Mas lembremos, irmãos, Onésimo não era mais um escravo ladrão e fugitivo, ele era agora um escravo pródigo. Ele estava voltando para sua casa, arrependido, convertido. Agora ele era um irmão em Cristo, um irmão caríssimo de Filemão. Essa é a razão pela qual ele deveria perdoá-lo e recebê-lo. Paulo ministra a bênção sobre Filemão e sobre a igreja, encerrando a sua carta. Nós não sabemos, irmãos, se Filemão atendeu o pedido de Paulo ou não. O texto não diz, o texto encerra aqui no versículo 25. Muitos acreditam, e é bem provável que realmente Filemão tenha atendido o pedido de Paulo. Mas o ponto principal aqui, irmãos, é o que nós temos aqui, é o cristianismo, o evangelho em ação, em atitudes. Aqui está uma real demonstração, a demonstração de fé por meio do amor. Não adianta, irmãos, dizermos que cremos no evangelho, que cremos em Cristo, que aceitamos a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo, e quando temos a oportunidade de demonstrar isso com atitudes, nós negligenciarmos, nós nos omitirmos a demonstrar o amor e o perdão
que são exigidos pelo Evangelho. Que Deus nos ajude, irmãos, a partir dessas meditações, a exercer aquilo que o Evangelho exige de cada um de nós. Amém? Que Deus, então, nos abençoe. Vamos orar nesse momento.